1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 20. Vai ser uma leitura bem extensiva, mas que se faz necessidade para este tema de mensagem. Glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, e mais usem questões do que edificação de Deus, e consiste na fé, e assim o faço agora. Para o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, porque desviando-se alguns, se entregaram a vãs contenda, querendo ser doutores da lei, não entenderam nem o que dizem e nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém ela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, os profanos e irreligiosos, para os parricidas e os matricidas, para os homicidas, para os fornicadores e os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para os que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho de Deus. Bem-aventurado que me foi confiado, e dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me tive por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé, e o amor que em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortais, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, e segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas, boas milícias, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando ao qual alguns fizeram naufrágio da fé. Entre eles foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. E glórias ao Espírito Santo. Uma leitura bem extensa, mas se faz necessidade. Para este tema de mensagem, para que nós venhamos a entender, se chama a Igreja em Listra. E observamos esse detalhe em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1 ao 3, que diz assim: e chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Diversas igrejas surgiram, diversas igrejas apareceram, glórias a Deus, como a igreja de Derbe,
igreja de Icônio, a igreja de Listra, a igreja de Tessalônica, a igreja de Colosso, e aí foi indo. Por onde Paulo passava, por onde os apóstolos passavam, igrejas surgiam, pastores eram levantados e a membresia se aumentava cada vez mais. Mas quando ele passa em Derbe e em Listra, ali ele encontra, glórias a Deus, um certo discípulo por nome Timóteo, que havia se convertido nesse meio período de grande pregação entre os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, Barnabé, Silas, Marcos, entre outros. Glórias a Deus. Mas ali em Listra surge uma igreja que se expande e começa a pregar o Evangelho e começa a anunciar as boas novas de salvação. Pastores são levantados ali, os membros daquela igreja aumentam e a fama começa a ir distante. Glórias a Deus. De uma tal maneira que chama a atenção do apóstolo. O apóstolo Paulo leva consigo Barnabé. E quando visita aquela região, ali encontrando os irmãos, em grande alegria, ouve o testemunho de um jovem, que ele levanta esse jovem para o ministério. Glórias a Deus. E ele gosta tanto desse jovem, assim como outro jovem que nós já falamos aqui, que ele escreve 2 cartas, 1 Timóteo e 2 Timóteo. E ele deixa este jovem na responsabilidade de pôr em ordem, discipular, ensinar, enviar, levantar discípulos e combater as heresias e as seitas que haviam aparecido naquele período e naquele tempo. Glórias a Deus. E no versículo 3 ele já começa assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertirem alguns que não ensinem outra doutrina. O que o apóstolo queria dizer é que Timóteo deveria permanecer naquilo em que ele aprendeu. E aonde ele aprendeu essa sã doutrina? Aleluia! Lá na igreja em Listra. Ali na cidade de Listra, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que observavam dia e noite a palavra do Senhor, permaneceram na fé, permaneceram na doutrina, permaneceram nos ensinamentos que os apóstolos assim haviam ensinado. Aleluia! Mas quando Paulo levanta Timóteo, aleluia! ele titula 2 cartas. Glória a Deus! Louvado é teu nome. Timóteo deveria permanecer nesse ensinamento, assim como ele já tinha um ensinamento puro e sadio, mas que ele viesse a ensinar outras doutrinas de fé, que seriam a mesma doutrina que ele haveria aprendido, mas com mais profundidade dentro da revelação que Deus, através de Jesus, havia revelado a Paulo. Aí no versículo 4 ele diz: meu filho, não se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim agora o faço. Glórias a Deus. Havia muitas fábulas, muitas genealogias intermináveis, pessoas falando coisas que não existiam, ensinando coisas que a palavra de Deus não autorizava, e com isso muitas pessoas haviam naufrágio da fé. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aí o versículo 5 ainda diz: ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de boa mente,
de uma fé não fingida. Glória a Deus. O fim do mandamento é esse. Só que muitos começam na fé, começam na caridade, começam na comunhão, começam na pureza de coração, começam com uma boa consciência, mas o mundo, com suas ilusões, com suas mentiras, com seus caminhos errados e pecaminosos, corrompe a muita gente. Glória a Deus. Por isso que ele diz: o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro, mas não se contamine com esse mundo. Aí o versículo 6 ainda diz assim, do que, desviando-se alguns, se entregaram às más contendas. Quer dizer, as coisas começaram a se alastrar nas igrejas. Pessoas pervertidas haviam se infiltrado dentro de muitas igrejas para poder corromper o povo, para que o povo não viesse mais a estar na sã doutrina. Só que os nossos tempos atuais não está diferente. São muitas igrejas, variadas doutrinas e poucas observações na palavra de Deus. As que estão na palavra de Deus ainda está se conservando, ainda está se separando e não está se mundanizando. Mas os que não estão mais na palavra de Deus, você não consegue mais ver a diferença. Porque a Bíblia diz que outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. E Paulo deixa Timóteo nessa responsabilidade, para que viesse a fazer a obra missionária, para que viesse a ir às igrejas, para que viesse a dar os ensinamentos, para que viesse a mostrar a verdade e combater todo tipo de heresia que havia surgido em muitos lugares. Glória a Deus, aleluia. Só que para combater erros, mentiras e coisas erradas não é fácil. Não é fácil. Traz perseguição, traz calúnia, traz não aceitação. E daqui a pouquinho eu vou explicar. Glórias a Deus. A Bíblia diz, versículo ainda 6, que desviaram-se alguns. E esse que se desviaram e veio que seguir sua vida e ir embora, não, estava procurando desviar outras pessoas. Por isso que Paulo levanta Timóteo, porque lá em Listra, na igreja de Listra, os homens e mulheres deram testemunho de Timóteo, dizendo: este homem é diferente, ele é fervoroso, não ama o mundo e só ama e servir a Jesus. Paulo observa a fé do menino, levanta o menino para o ministério e lhe deixa essa responsabilidade. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Aí no versículo 7 ainda diz, Paulo dizendo para Timóteo: meu filho, muita gente querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Hoje em dia, irmão, tem muita gente hoje formada em teologia, conforme estava dizendo no versículo 7. Muitos querendo ser doutores da lei. Quer dizer, muita gente hoje está formada em teologia. Aleluia. Em quase todos os graus possíveis de formação. E não entende o que dizem e nem o que afirmam. Por isso que as pregações verdadeiras, única e genuína, desapareceram dos altares. Infelizmente é isso. Aleluia. Que está acontecendo. Eles vêm para os altares e falam filosoficamente, teologicamente, cientificamente. E na hora que é para falar biblicamente, eles estão analfabetos bíblicos. Estudaram tanto que esqueceram da Bíblia Sagrada. Mas aqui Paulo, quando fala com
Timóteo, ele ali o instrui, escrevendo 2 cartas ou 2 epístolas no próprio nome do jovem Timóteo. E a coisa vai apertando cada vez mais. Se nós olharmos a carta por completo, meu Deus do céu, versículo 8. Sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. A lei de Deus e a lei do homem é boa para combater todo quanto é tipo de imoralidade. Mas o que acontece hoje é que a lei se afrouxa e a imoralidade aumenta. O certo acaba sendo trocado pelo errado e o errado pelo certo. Por isso que está dando essas coisas que estão acontecendo no mundo. Um matando o outro, um acabando com o outro, e essa divisão que se espalha pelos estados e outros países. Mas se eles voltarem para as Escrituras, para a lei de Deus, e voltarem a observar também a Constituição, eles vão ver que estão todos errados. Mas vamos lá, continuando. Aí o versículo 9. Sabendo isto, que a lei é feita para... Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos. Aí aqui dá uma lista daqueles que são injustos. É o versículo 9 e 10. Eu vou detalhar todos eles. Glórias a Deus. Me diz assim: os injustos são os obstinados, os ímpios, os pecadores, os profanos, os religiosos, patricida, matricida, homicida, fornicadores, os adúlteros, sodomitas, roubadores de homem, os mentirosos, os perjuros, os fofoqueiros, os olhos grandes e todos que for contrário à sã